E aí, Fabiano é homem ou é um animal? É gente ou é bicho? É um ser social ou é uma coisa? Retornemos aos comentários da professora Belmira Magalhães. Citação ao texto. Entristeceu. Fabiano entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia. Engano. Que engano. A sina de Fabiano era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, vagueantemente, errantemente, como um judeu errante, como um hebreu peregrino, um vagabundo empurrado pela seca, atravessando desertos. Achava-se ali de passagem, era hóspede em terras dos outros. Fabiano cai em si e percebe que, em terra alheia, nunca se está plantado. A ilusão termina e, após a percepção de que anda como um macaco, o lampejo de felicidade cede o lugar à realidade nua, crua e má. Como se a autoria colocasse diante da personagem a sua imagem de caminhante, de peregrino, de nômade, de transitante em terras dos outros, para que ele acordasse e pudesse refletir que o fato de se perceber homem não adivinha do trabalho que exercia. Fica então o conflito entre ser gente ou ser bicho. Afinal, Fabiano é bicho ou é gente? Eis a questão. O narrador, expressando a lógica do projeto autoral, ao assinalar a dúvida da personagem sobre sua condição humana, marca a diferença entre uma atividade realizada com uma finalidade, que torna a espécie humana capacitada para agir a partir de uma lógica própria e finalística, da lógica da mesmice da esfera da vida biológica, ligada a partir de estímulos puramente biológicos, que é a distinção entre ser homem e um animal. Um homem pode modificar a realidade. Um homem pensa, exerce a linguagem, age, trabalha para modificar a realidade em que está inserido. Um animal não. O animal é determinado biologicamente pela natureza. Eis a diferença. Que comentário fino. Que comentário fino. E segue a autora. Na verdade, se for tomado como o alvo da análise a personagem masculina, o que tem ocorrido sistematicamente, observa-se a prevalência da dúvida sobre o grau de humanidade desses seres. Se a gente tomar Fabiano como referência na análise, a gente percebe que os personagens de Vidas Secas, Fabiano e seus filhos, Sinhá Vitória, pouco tem capacidade para modificar a realidade. Tem capacidade nenhuma para modificar a realidade em que eles vivem. Fabiano demonstra que não há possibilidade de mudança. Inclusive, quer dar em herança a mesma educação que ele teve para os seus filhos. Afinal, o bisavô de Fabiano conseguiu suportar a dureza da vida no deserto do semiárido nordestino. O avô de Fabiano também. O pai de Fabiano também. E Fabiano também. Então, se essa educação sempre funcionou e eu consegui sobreviver, e os meus antepassados também, funcionará para os meus filhos. Fabiano demonstra total impossibilidade de mudança. Há apenas deslocamentos de lugares, de regiões para regiões, buscando a sobrevivência imediata do dia. Fabiano ora é homem, ora é bicho. Fabiano vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma linguagem que se dirigia aos brutos. Exclamações, onomatopeias. Fabiano era onomatopaico.
O bisavô dele também era, o avô dele também, o pai dele também. Então os filhos dele deveriam ser assim também. É uma herança intergeneracional, transmitida intergeneracionalmente, de geração para geração, intergeneracionalmente. Entre homens e animais é feita uma ligação através do imitar de vozes desses últimos, como o papagaio que sim a Vitória matou na caminhada. Para Bakhtin, um teórico da linguística, o processo de aquisição da linguagem humana supera a comunicação por sinais, própria dos animais. Para Fabiano, falar com os semelhantes é uma atividade na qual ele não se sente à vontade. Para Fabiano, falar com os semelhantes é uma atividade na qual ele não se sente à vontade, pois a assimilação ideal de uma língua dá-se quando o sinal é completamente absorvido pelo signo e o reconhecimento pela compreensão. É uma articulação entre sinal, signo, palavra e compreensão. É um ciclo. A tradição toma também a voz da genética e torna os seres tão iguais. A tradição toma também a voz da genética e torna os seres tão iguais, que confunde o condicionamento social com leis biológicas. Fabiano é um semi-animal. Se comunica com os animais. Com os seres humanos, Fabiano não consegue se comunicar. A comunicação dele é tão precária que ele se comunica bem apenas com os animais. A tradição toma também a voz da genética e torna os seres tão iguais, que confunde o condicionamento social com leis biológicas. Fabiano não consegue explicar de outra forma sua dificuldade de lidar com seus semelhantes, embora vislumbre a possibilidade de ser diferente, mas tem medo. Citação ao texto. Fabiano admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Fabiano reconhece a importância da linguagem, admira e respeita quem sabe empregá-la, mas não consegue unir uma sociabilidade mais desenvolvida à vida que conhece. Fabiano reconhece a importância da linguagem, admira e respeita quem sabe empregá-la. Seu Tomás da Bolandeira, homem culto, se comunica muito bem. Fabiano admira o seu Tomás da Bolandeira. Fabiano reconhece a importância da linguagem e admira seu Tomás da Bolandeira. Admira e respeita quem sabe empregar a linguagem, mas não consegue unir uma sociabilidade mais desenvolvida à vida que conhece. O olhar de Fabiano não se desloca do imediato mais necessário. Ele argumenta que pode até ser importante ter uma linguagem mais apropriada e sofisticada, como o seu Tomás da Bolandeira. Poder ter ideias, sofisticando a linguagem. Mas, naquela realidade, isso não tem serventia, podendo levar a uma inadaptabilidade ao meio físico e social. Fabiano não via utilidade na sofisticação intelectual. Para suportar as dificuldades do semiárido nordestino, ser bruto era o fundamental. Fabiano até reconhece a importância da linguagem, admira e respeita quem sabe empregá-la, mas não consegue unir uma sociabilidade mais desenvolvida à vida que conhece. Seu olhar não se desloca do imediato mais necessário. Ele argumenta que pode até ser importante ter uma linguagem mais sofisticada, mais apropriada, ter ideias como seu Tomás da Bolandeira. Mas naquela realidade, isso não tem serventia, podendo levar a uma inadaptabilidade ao meio físico e social. Citação ao texto.
Seu Tomás da Bolandeira, sim, falava bem. Estragava os olhos em cima dos jornais e dos livros, mas não sabia mandar, pedia. Pois viera a seca e o pobre velho, tão bom e tão lido, perdera tudo, andava aí mole. Os estudos não serviram para nada. Talvez já tivesse dado couro às varas. Que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. É isso. Tão culto, tão estudado, mas pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Pois viera a seca e o pobre velho, tão bom e tão lido, tão culto, tão letrado, perdera tudo. Andava aí, mole. Talvez já tivesse dado couro às varas. Que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Frágil se foi. A cultura do seu Tomás da Bolandeira não serviu para nada. Então, o seu Tomás da Bolandeira não é uma boa referência para os meus filhos. Eu, sim, sou uma boa referência para os meus filhos. Porque sou bruto, sou empobrecido culturalmente, mas consigo sobreviver no verão nordestino, no calor da seca, na caatinga. Eu consigo sobreviver. Então eu sou referência de exemplo para os meus filhos. Evidencia-se que a admiração e o desejo de ser como seu Tomás da Bolandeira são apagados pelo receio da inadequação à realidade posta. Evidencia-se que a admiração e o desejo de ser como seu Tomás da Bolandeira são apagados pelo receio da inadequação à realidade posta, para a qual não há necessidade, segundo o personagem, de sabedorias, mas apenas a repetição de gestos e de sons, sem formação simbólica, necessariamente das ideias, conforme afirma Bakhtin. A discussão que a narrativa propõe através de Fabiano está expressa na dúvida entre falar palavras bonitas, imitar um semelhante, tendo o sentimento de que pode melhorar de vida, e o defrontar-se com a realidade dura e seca que está à sua volta. Nesse momento, Fabiano conclui ser tolice e perigoso o caminho de entendimento da realidade, pois não mudaria em nada a necessidade de ser forte para enfrentar as adversidades. Certamente, aquela sabedoria inspirava respeito. Quando seu Tomás da Bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcundo, montado num cavalo cego, pé aqui, pé acolá, Fabiano e outros semelhantes descobriam-se. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo. Dizia palavras algumas palavras difíceis, truncando tudo, e convencia-se de que melhorava, pura tolice. Olha como Fabiano admirava o seu Tomás da Bolandeira. Quando a consciência mais rica vinha a Fabiano. Porque tão logo voltasse a desesperança, Fabiano via que a cultura de seu Tomás da Bolandeira não servia para nada. Tolice, tolice. Toda a noção de respeitabilidade para com seu Tomás da Bolandeira é negada com uma única palavra, tolice, que direciona o pensamento de Fabiano, fazendo com que suas ações sejam sempre as de repetição do já visto e vivido. Toda a noção de respeitabilidade para com seu Tomás da Bolandeira é negada com uma única palavra, tolice, que direciona o pensamento de Fabiano, fazendo com que suas ações sejam sempre as de repetição do já visto e vivido. O pensamento pode até vislumbrar mudanças através de desejos, mas as ações nunca o acompanham. Há até pensamentos, mas não há a completude do ciclo. Pensamento, linguagem, ação, trabalho para modificar a realidade.
fica apenas preso no início. Pensamento. Não vai nem a linguagem. Pensamento, linguagem, ação, trabalho para modificar a realidade. O ciclo, ele só é completado quando existe pensamento, linguagem, ação, trabalho para modificar a realidade. Fabiano fica só no pensamento. Ele não consegue sofisticar o pensamento para articular a linguagem, para praticar a ação, trabalhar e modificar a realidade. Toda a noção de respeitabilidade para com seu Tomás é negada com uma única palavra, tolice, que direciona o pensamento de Fabiano, fazendo com que suas ações sejam sempre as de repetição do que já foi visto e vivido. O pensamento pode até vislumbrar mudanças através de desejos, mas as ações nunca o acompanham. A realidade nunca é modificada. Como sabe da dificuldade que tem para relacionar-se, mesmo com os meninos, recorre sempre à mulher para que ela faça o treinamento necessário. Os meninos não podem sair do caminho que os transformará em fabianos. Olha que fineza! Fabiano julga que a sua robustez e embrutecimento é a garantia de sobrevivência dos filhos. Então os filhos devem ser como ele, embrutecido e robusto, para suportar o castigo da caatinga do Nordeste brasileiro. Como sabe da dificuldade que tem para relacionar-se, mesmo com os meninos, recorre sempre à mulher para que ela faça o treinamento necessário. Os meninos não podem sair do caminho que os transformará em fabianos. Precisa da ajuda da mulher para garantir que a descendência siga essas regras e não se disperse com novidades. Fabiano precisa de Sinhá Vitória para garantir que a descendência siga essas regras, a do empobrecimento cultural, embrutecimento da vida e robustez para suportar a muito extrema e absoluta pobreza. Que os filhos não dispersem energias com novidades. Os estudos não garantem a sobrevivência. É um perigo estudar. É o que pensava Fabiano. No entanto, ele sabe que Sinhá Vitória não cumpre bem sua tarefa pré-determinada. Será essa a ajuda que Fabiano realmente quer? Citação ao texto. Que maravilha! Vejam a herança que Fabiano quer transmitir para seus filhos. Que nem tem nomes, o menino mais velho e o menino mais novo. Que obra-prima, Vidas Secas, que obra-prima, para compreendermos sobre o Brasil que temos. Citação ao texto. Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Esses capetas têm ideias, curiosidades, ficam perguntando coisas que eu não sei. Não completou o pensamento, porque nunca completava o pensamento. Olha o prejuízo de Fabiano. Pensamento, linguagem, ação, trabalho. Esse é o ciclo. Mas Fabiano ficava só preso no pensamento. Não conseguia nem articular a linguagem para ir à ação e trabalhar a mudança da sua própria realidade. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Chamou os filhos, falou de coisas imediatas da sobrevivência do dia. Procurou interessá-los, bateu palmas. Agora queria entender-se com Sinhá Vitória a respeito da educação dos meninos. Certamente ela não era culpada, e eles estavam perguntadores demais, insuportáveis. Isso é perigoso. Na cabeça de Fabiano, no eu da personagem Fabiano, estudar é um perigo, porque torna a pessoa frágil e
não há como suportar os sucessivos verões castigantes da Caatinga e semiárido do Nordeste brasileiro. Vejam o seu Tomás da Bolandeira, muito culto, palavrares, vocabulários sofisticados, não adiantou de nada. Se fudeu como todo mundo, pior a quem? Quiçá a quem, né? Pior ainda mais, nós que somos burros sobrevivemos. Ele não, padeceu, definhou e morreu, não sobreviveu. Repetirei este último trecho da citação da professora porque é muito importante e com isso termino o vídeo. Uma das crianças aproximou-se de Fabiano, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Esses capetas têm cada ideia. Curiosos demais. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Chamou os filhos, falou de coisas imediatas do dia, da sobrevivência, dos alimentos que precisavam, das raízes que precisavam colher. Procurou interessá-los, bateu palmas. Agora queria entender-se com Sinhá Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente ela não era culpada. E eles estavam perguntadores demais, muito curiosos, insuportáveis. Isso não dá certo. Perguntar demais não dá certo. No último parágrafo, há uma censura velada à mulher, por não estar dando a educação adequada aos filhos. E, embora a desculpe, insinua que precisa ser alertada para exercer melhor sua função de repassadora da tradição, papel que costumeiramente cabe à mãe na divisão das tarefas familiares. Maravilha! E a conclusão deste texto já nos ligará ao próximo vídeo. Conversaremos sobre as relações familiares no contexto da família patriarcal, do mundo antigo até a família patriarcal brasileira. É um entendimento e compreensão muito necessário para alcançarmos a melhor sabedoria da obra de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Maravilha! Avancemos, amadas inteligências da Escola de Campeões. Aos estudos, leiamos, escrevamos, pensemos, reflitamos. Isso é privilégio divino. Deus dignifica quem trabalha com afinco. Amém, amém, amém e amém. É isso. Maravilha. A particularidade estética em Vidas Secas de Graciliano Ramos. Preciosidade da professora Belmira Magalhães. É isso. Vamos lá, vamos nos desenvolver. E assim concluímos este vídeo. No próximo vídeo conversaremos sobre a família patriarcal, do mundo antigo ao Brasil do século XX. É isso.